Mais uma vez, boa tarde, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais novo disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por essa tarde maravilhosa, por esse privilégio que nós temos, que é de poder nos reunirmos entre irmãos e poder clamar o Teu sangue, poder Te adorar, ouvir a Sua voz. Como é gostoso, Senhor Jesus, estar na Sua presença. E que venhamos valorizar todos os dias da nossa vida esse momento que nós temos, essa liberdade que nós temos, que é poder declarar que só o Senhor é Deus.
Pai, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada pela sua direção, pelo seu amor, muito obrigada, Senhor. Fala conosco nesta tarde, que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida, ó Deus, e que tudo seja feito para a honra e a glória do seu nome. Amém. Esta é uma parábola muito bem conhecida, né? Todos nós ouvimos falar várias vezes dessa parábola. Mas precisamos entender um pouquinho também o significado de parábola. O que seria parábola? E no dicionário diz o seguinte: parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. São histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. E nas parábolas nós vemos que não tem nome, né? Cita como pai, como filho, cita como apenas ele, aquele homem, aquela pessoa. Então a parábola era usada para transmitir uma história de ensinamento para a vida das pessoas. E essa parábola, na verdade, ela é sobre um pai amoroso. Um pai amoroso que tinha 2 filhos. Um pai amoroso que tinha que lidar com o filho mais novo e com o filho mais velho. Eram 2 filhos. Nessa história, nessa parábola, nós temos 3 personagens. Nós temos o pai, o filho mais velho e o filho mais moço. E dessas 3 personagens nós vemos aqui, primeiro, o pai, um pai amoroso, que dá herança ao filho mais moço, que dá liberdade para ele poder decidir o que bem lhe faz com o dinheiro que ele entregou, com a herança que lhe entregou. Deixou ele decidir o que fazer. O filho chega e pede: pai, eu quero a minha herança. O pai amoroso: olha, tudo bem, meu filho, te dou a sua herança. Em nenhum momento na parábola o pai pergunta: o que você vai fazer com isso? Não, ele simplesmente entrega e o filho depois parte para uma cidade longa. E lá no versículo 20, eu acho muito interessante esse versículo, porque me faz entender que o pai estava esperando o retorno de seu filho. Vamos ler o versículo 20, ó. Dá uma olhadinha aí no versículo 20. Diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava ainda longe, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Quando estava longe ainda. Aqui eu começo a ficar imaginando. De repente, sabe aquela casa que tem aquela varanda, com aquela cadeira bem, né, confortável? E muitas vezes o pai ficava sentado ali, esperando o filho chegar da escola, esperando a esposa chegar de algum compromisso. Eu fico imaginando essa cena, o pai de repente esperando o filho voltar. Tenho esperança que um dia eu vou avistar o meu filho voltando. Isso me faz lembrar da minha adolescência. Cheguei a morar 2 anos numa cidade que talvez vocês nem façam ideia, chama Cosmorama. Para ficar um pouquinho mais fácil, é perto de São José do Rio Preto. E moramos 2 anos numa chácara ali. E eu lembro que quando eu e a minha irmã mais nova íamos para a escola, e quando retornávamos, os nossos pais estavam nos esperando. E tinha essa varanda, né? Muitas vezes estava esperando ali, e muitas vezes com o almoço já pronto, no fogãozinho a lenha. Dá até fome nessas horas. E eu fico imaginando essa cena. O pai esperando o filho. O meu pai e a minha mãe sabiam que eu e a minha irmã mais nova íamos voltar naquele horário. Então, eles ficavam aguardando o nosso retorno. O pai sempre aguarda o retorno do filho. E nessa história não é diferente. O pai já o avistou de longe. E com pena saiu correndo, abraçou e o beijou. Imagina que cena mais linda. Imagina que cena mais amorosa. Depois nós temos o filho mais novo. Decide sair da casa do pai. Decide viver perigosamente. Porque quando você sai da proteção dos seus pais, da proteção, você está vivendo perigosamente. Todos nós temos aquele lugar que nós falamos assim: nossa, aqui eu me sinto protegido. E quando nós saímos desse lugar, nós ficamos já com medo. Estamos vivendo perigosamente. E o filho decidiu viver perigosamente.
Ele perde a sua herança, ele perde tudo que tem e fala: pai, olha, agora eu vou embora. Ele decide viver por sua conta própria, sem ali a proteção de seu pai. Mas só que depois esse filho vê que estava no fundo do poço. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo, tinha comida, tinha proteção, tinha um lar, tinha roupa, tinha tudo. Ele pega a sua herança, gasta com todas as coisas que ele imaginou que trariam alegria, que trariam felicidade, que trariam conforto, proteção, e de repente quando ele olha, estava no fundo do poço. Para que tinha tudo, de repente estava querendo comer a própria comida dos porcos. Consegue imaginar essa situação? Estava lá, debaixo de uma proteção, estava vivendo muito bem, e de repente estava desejando comer a própria comida dos porcos. Olha a situação que ele chegou, mas ele escolheu estar nessa situação. Não foi o pai, nessa história, não foi o pai quem falou: filho, sai de casa. Não, nesta história foi o filho quem escolheu seguir essa vida. Ele desejou essa vida. Ele deve ter imaginado, e aqui eu também continuo imaginando, porque essas histórias, essas parábolas, elas contam por cima e me faz viajar um pouco nos meus pensamentos. Porque eu fico imaginando que esse filho não decidiu de um dia para a noite, da noite para o dia, quer dizer. Ele decidiu, já deveria estar planejando alguns dias. Algumas coisas deveriam estar acontecendo para ele desejar essa outra vida. E ali ele desejou viver daquele jeito. E a terceira personagem é o filho mais velho. Vivia na casa do pai, mas não se sentia filho, e sim escravo. Lê lá o versículo 29, ó. Dá uma olhadinha no versículo 29. Mas ele respondeu, ele quem? O filho mais velho. Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa para os meus amigos. Ele se sentia um escravo do pai. Essa personagem do filho mais velho me deixa muito intrigada. Porque ele estava dentro da casa do pai. Ele tinha a proteção do pai. Ele tinha um refúgio em seu lar. Ele podia trabalhar com o seu pai. Era tudo dele ali ainda. Ele tinha tudo ainda, mas ele não se sentia como filho. Ele se sentia como o escravo do pai dele, e não como filho. Ele não tomou posse daquilo que ele tinha. E nessa parábola, nós podemos aprender algumas lições, que para mim são muito interessantes. A primeira lição que eu tiro aqui é que Deus é este pai amoroso. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para que possamos escolher onde desejamos viver, com Ele ou sem Ele. Deus, Ele como Pai amoroso, Ele nos ama tanto, que Ele falou assim: olha, vocês podem escolher, me seguir ou não me seguir. Serem meus discípulos ou não serem os meus discípulos. Tomar posse da herança que eu tenho para vocês na eternidade, ou não tomar posse da herança. Deus, com todo o seu poder, poderia muito bem falar assim: não, vocês não vão ter escolha. Mas Deus nos ama tanto, que Ele ainda nos deixou o livre-arbítrio. Vocês podem escolher o que vocês realmente querem. A escolha é sua. Nós somos o que nós escolhemos ser. E muitas vezes aqui, nessa escolha, nós colocamos culpas em pessoas, e até mesmo em Deus, porque muitas vezes não conseguimos dizer: a culpa foi minha. Não, eu fiz isso porque eu escolhi fazer isso. Quer ver um exemplo muito básico? Acho que o pastor deve presenciar um pouco isso. Um irmão decide sair da igreja. Dificilmente, não sei se com o pastor, dificilmente ele chega no pastor e fala assim: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu quero. É difícil isso acontecer. Normalmente ele fala assim: olha, eu estou saindo
porque o banco da igreja não está legal. Eu estou saindo porque o ar-condicionado está muito gelado. Eu estou saindo porque o som está alto. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem que arranjar a culpa, pôr a culpa em alguém. Mas nunca falamos assim, não, pastor, olha, eu estou decidindo sair porque eu não estou conseguindo olhar mais com os olhos espirituais. Então está tudo bagunçado aqui na minha cabeça. Então a culpa é minha. Eu estou saindo porque a culpa é minha. Porque nós, seres humanos, temos esse ladinho de colocar culpa sempre em alguém. Então Deus, Ele deixa o livre-arbítrio para nós. Nós fazemos as nossas escolhas como esse filho fez. Ele escolheu sair da casa do pai. O pai não expulsou. E o filho, muitas vezes nós, aqui na história não conta isso, mas nós muitas vezes usamos como desculpa. Mas a culpa, olha só o que aconteceu. Eu perdi meu emprego, é culpa de Deus. Eu perdi um filho, perdi um parente, perdi alguém. A culpa é de fulano. A culpa, tá vendo? Olha o que está acontecendo. Então Deus deixa. Então nessa lição, na primeira lição, eu vejo esse pai sendo nosso Deus, um pai amoroso, que nos dá o livre-arbítrio, deixa que nós venhamos escolher, mas Ele sempre fica nos esperando lá na varanda, o nosso retorno. Ele sempre. Ele nos dá o livre-arbítrio, nós fazemos a nossa escolha e Ele fica sentadinho lá na varanda, só olhando para o portão, para ver se o filho retorna. E eu fico imaginando que ele fica, vai ser hoje. Não veio. Não, mas vai ser hoje. Não veio. Não, mas vai ser hoje. Aí ele avista o filho. O pai poderia muito bem aqui olhar, de repente avistou o filho e falar, empregados, barrem aquele garoto. Aqui não tem mais nada que é dele. Ele pegou tudo e foi embora. Barra aquele moço lá. Mas seu filho, não importa, ele fez a escolha dele. Ele não queria morar sozinho e partir, então barrem ele. Não, o pai não fez isso. Deus não faz isso com a gente. Nós fazemos as nossas escolhas, mas ele fica, espero que ele volte. Eu estou ansioso para ver ele voltando. E quando volta, ele te abraça, ele te beija. E ele ainda fala assim, por favor, traga um anel. Olha que coisa mais linda. Traga roupa. E aproveite, depois que vocês vestirem ele adequadamente, traz lá um bezerro bem gordinho, nós vamos fazer um churrascão aqui, nós vamos festejar, porque o meu filho voltou. E é assim que Deus age quando um filho volta para a casa do pai. A segunda lição que eu tiro é que muitas vezes nós queremos ser como o filho mais novo. Nós achamos que podemos, nós podemos, temos livre-arbítrio, mas nós achamos que viver longe da casa do pai, longe da presença do pai, vai ser as mil maravilhas. Irmãos, no começo pode até ser. Você fica rodeado de amigos, tem amigos para tudo, para pagar sua conta, para pagar as festas. Vamos numa festa? Eu não posso sem dinheiro, não, eu pago para você. Surge amigos de todos os lados. De todos os lados nessa hora. E o diabo, ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Chega uma hora que ele vai puxar a corda. Ele vai tampando as coisas. Vai chegar uma hora que ele vai descobrir as coisas. E vai mostrar para todo mundo e vai te envergonhar. No começo, tudo parece lindo, maravilhoso. Mas depois, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você vê que você não tem mais paz. Não tem alegria, seus amigos começam a desaparecer. Nos momentos difíceis você acaba estando sozinho, não tem ninguém para te socorrer. Cadê os amigos nessa hora? Cadê a alegria? Cadê a alegria das festas? Quando eu decidi andar perigosamente como esse filho mais novo, no começo foi tudo muito lindo. Eu estava rodeada de amigos, rodeada. Tinha amigos para dar carona, amigos para pagar a festa, amigos para arranjar festa, para todos os dias da semana, se eu quisesse. Mas quando eu chegava na minha casa e eu deitava, vinha uma tristeza profunda ali, eu chorava a noite inteira e falava, cadê aquela alegria que eu estava sentindo na festa? Quantas vezes no meio de uma festa, eu parava, a sensação que eu tinha era que
o mundo parava em minha volta. Sabe, em câmera lenta? A sensação que eu tinha era que a minha vida estava daquele jeito. Eu no meio de uma festa, e de repente eu olhava assim, ó, eu via aquela situação, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu vim parar. Peguei a minha herança, estou gastando nisso daqui, o que eu estou fazendo aqui? E tinha vezes que eu tinha que pedir para alguém me levar embora, porque aquilo me deixava angustiada, desesperada. E para voltar era muito difícil. Igual esse filho mais novo. Quando ele quis voltar, ele já não se sentia mais digno de ser chamado de filho. Ele começou a pensar, eu vou chegar lá, eu vou falar, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um de seus empregados. Vamos ler lá o versículo 22 até o 24. Versículo 22 ao 24, diz assim. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, tragam e matam o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Na verdade, irmãos, eu falei errado, eu queria ler a parte que ele fala aqui, o versículo 21, comecei no versículo errado, ele diz assim, ó, e o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Lá no versículo 21 ele fala. Antes ele já tinha pensado, eu vou chegar na casa do meu pai e já vou falando, pai, não sou mais digno. E quando nós decidimos viver perigosamente distante, quando pensamos em voltar, não é fácil, porque nós pensamos, o que vão pensar de mim? Eu já não sou mais digno de receber o Senhor Jesus. E o diabo começa a colocar essas coisas na cabeça. Você não merece mais. Não volta. Não volta. Não vai. Vão falar mal de você. A hora que você entrar na igreja, todo mundo vão te olhar e começa aquelas coisas na cabeça. Mas é tudo mentira do diabo. Porque ele quer te paralisar para você não voltar para a casa do pai. Ele continuava sendo filho. E o pai estava de braços abertos para recebê-lo. E o nosso Deus está de braços abertos para nos receber todas as vezes. E ainda nos chama, vem filho amado, pode vir como você está, porque agora eu vou cuidar de você. Basta você querer voltar para mim. Eu vou te dar vestes novas, vou pôr um anel em seu dedo, vou fazer uma festa, nós vamos festejar o seu retorno. E aqui por último, muitas vezes somos como o filho mais velho também. Estamos dentro da casa do pai, mas estamos perdidos. Estamos ali. Ah, não, mas eu tenho vários ministérios. Eu estou em todos os cultos da igreja. Mas muitas vezes estamos perdidos, sentindo apenas escravo. Não, eu vou, porque então o pastor vai brigar comigo. Não, eu vou na oração, porque então vão reparar que eu não fui. Não, mas eu vou na escola bíblica, porque então, não, mas eu vou. A partir do momento que nós começamos a pensar assim, estamos como esse filho mais velho, perdidos dentro da própria casa do pai. Porque nós não estamos fazendo para pastor ou para homens, nós fazemos para o nosso pai. Então, quando nós fazemos para o nosso pai, fazemos com amor. Não, eu vou sim na semana oxigênio, sabe por quê? Porque eu quero ser cheio da presença do Senhor. Eu quero me reunir com os meus irmãos aqui, começar a clamar o sangue de Jesus, orar pelo meu próximo. Eu vou na semana oxigênio, não porque é a única semana que eu oro, não, eu oro todos os dias. Crente ora todos os dias. Mas eu vou porque é uma semana que eu me reúno com os meus irmãos. E que se de repente tem algum irmão que não está muito bem, eu já pego ali, abraço ele e oro com ele. Ou até mesmo eu, comigo. Eu vou para a escola bíblica, não porque eu tenho um compromisso com, que então eu vou ser barrado em algum lugar. Não, eu vou porque eu quero aprender da palavra do Senhor Jesus. E a palavra diz que o povo perece por causa de quê?
por falta de conhecimento. Ah, mas eu aprendo da palavra do Senhor no culto. Aprende sim, mas na escola bíblica, você pode erguer a mão e falar assim, olha, tem um detalhe, eu não estou entendendo isso daqui. Você pode me explicar? Você aprende detalhadamente sobre a palavra do Senhor e ali você cresce. Ali você troca informações com seus irmãos e você cresce. E você aprende, e não é qualquer evento, não é qualquer heresia que vai fazer você cair, porque você está firme na palavra e conhece a palavra do Senhor Jesus. Não é qualquer pessoa que vai bater no seu portão, que você vai falar assim, eu não vou atender não. Por que você não vai atender? Ah, porque eu não vou conseguir combater tudo que ele vai falar. Não, eu vou atender sim, eu tenho a palavra, porque eu vou na escola bíblica, eu aprendo, eu leio a palavra do Senhor, estou aprendendo do Senhor Jesus. Eu não me sinto escravo, eu me sinto filho de Deus na casa do Pai. Muitas vezes ficamos perdidos. Isso me faz lembrar, quando eu e minha mãe, no nosso passado, a gente viveu muitos anos, até meus 30 anos de idade, em pé de guerra dentro de casa. Nossa, mas era briga todo dia. A gente brigava todo dia, eu e minha mãe. E eu não me sentia parte daquela casa. Eu estava na casa dos meus pais, como esse filho. Eu estava, mas eu não me sentia parte. Eu não sentia a vontade na minha própria casa. Eu saía para trabalhar, saía para fazer a faculdade, curso, voltava, ali cumprimentava, ficava ali no meu cantinho, no meu quarto, mas eu não me sentia parte. Mas para a glória do Senhor Jesus, Deus curou o nosso relacionamento e hoje somos amigas. Tem uma mãe que ora comigo, que quando liga, o Anderson fala, é a sua mãe? Ixi, é 1 hora, irmão. Fica 1 hora, mas tem papo. Ele fala assim, mas o que acontece com vocês duas? Eu falei, eu não sei, porque eu tenho que dividir. Porque tem que falar com o pai, que o pai fica com ciúmes. Então ele pega o telefone, aí o pai fala, aí a mãe fala. Quando a gente pensa em desligar, surge um outro assunto. E quando eu chego na casa deles hoje, eu me sinto à vontade. Eu abro a geladeira e pego o que eu quiser na geladeira. Eu me sinto como filha e não como serva dele. E ali eu me sirvo, tenho vontade de comer uma coisa diferente, eu mesma vou e faço, deito no sofá, e ali eu me sinto à vontade. E nós devemos sentir como filhos de Deus, e não como escravos de Deus, mas como filhos. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, não importa, você é filho de Deus. E Ele te ama, e Ele te abraça, Ele diz, venha como você está, porque você é meu filho, minha filha amada, eu te amo, eu vou te curar, eu vou te sarar, vou pôr novas vestes, e nós vamos continuar caminhando junto. Não importa o que ficou para trás, se sinta à vontade na casa do Pai. Não se sinta como esse filho mais velho perdido na casa do Pai. Não. Se sinta como filho de Deus. Nós somos filhos do Deus amado. E Ele nos ama. É tão bom, irmãos, mas tão bom. Quando eu voltei para o Senhor Jesus, eu me senti tão acolhida por Deus. E tem um outro ponto aqui também para podermos encerrar. Que muitas vezes agimos também como esse filho mais velho, no ponto quando alguém volta. Quando alguém volta, muitas vezes nós fazemos o papel de julgadores. Infelizmente, muitas vezes nós olhamos e falamos assim, ah lá, a gente já cutuca, tá vendo aquela que está entrando agora? Fez isso. É a primeira coisa que a gente faz. Ao invés de a gente olhar e falar assim, nossa, olha quem chegou. Aí a pessoa vai olhar e perguntar, quem chegou? Nossa, não, peraí, depois eu te explico. Eu tenho que ir lá dar um abraço e falar que eu estou feliz de ver. Mas muitas vezes nós agimos como o filho mais velho. Ele voltou? Não acredito. Mas ele fez isso. Nossa, e o pastor está indo lá? Eu não acredito. Nossa, mas ele já foi tomar café na casa do pastor? Ou o pastor já foi tomar café na casa dele? Melhor, né, pastor? Já foi tomar café na casa dele? Ah, eu não acredito nisso. Ah, eu não acredito. Nossa, já foi viajar? Eu não acredito. Infelizmente, muitas vezes agimos assim.
Quando na verdade, ao avistarmos alguém que nós sabemos da história, deveríamos olhar e falar assim: glória a Deus. E eu vou lá abraçar, e eu vou lá falar que ele é muito bem-vindo. Não vou mais agir como o filho mais velho. Ah, mas olha, eu estou aqui, pastor, estou aqui dentro da igreja, estou todo culto aqui, trabalhando, e ele mal voltou, ele fez isso, e o senhor já está lá adulando ele? O que é isso? Não, nós vamos fazer diferente. Nós vamos continuar nos sentindo filhos na casa do Pai, fazendo as coisas por amor, e nós vamos olhar aquele que vai retornar em nome de Jesus, e nós vamos falar: glória a Deus, ele voltou para a casa do Pai. E nós vamos acolher e não vamos julgar. Nós vamos ver várias vidas aceitando ao Senhor Jesus. E eu creio que nós vamos ver aquele que tinha problema com vício com álcool. De repente ele entrou ali, cheirando mal, torto, sabe, torto. Mas eu vou lá e vou dar um abraço. Porque eu sei que um dia, eu creio que um dia, ele vai sair dessa vida. Eu já ouvi história, irmãos, de um viciado em álcool, que ele falou que visitou várias igrejas. E todas receberam ele mal, quase todas, né? Receberam ele mal. Ninguém abraçava ele, ninguém cumprimentava. Ele falou que uma igreja recebeu ele bem. Um irmão foi lá, abraçou ele, sentou com ele, porque nós sabemos que muitas vezes, infelizmente, alguém que está embriagado acaba causando, né, algum alvoroço. Então, um irmão sentou com ele ali, acolheu ele, e naquele dia em diante ele nunca mais saiu da presença do Senhor Jesus. E eu creio que a 8ª igreja do Nazareno será reconhecida como uma igreja que acolhe as pessoas. Nós ouviremos testemunhos de pessoas que eram viciadas em drogas, viciadas em álcool, e aqui se sentiram à vontade na casa do Pai e ficaram na presença do Pai. Nós ouviremos histórias de pessoas que tinham uma vida de prostituição e nós não ficamos com preconceito. Quando eles entraram, nós fomos os primeiros a abraçá-los. Não ficamos preocupados que nós estávamos todos arrumadinhos e cheirosinhos. Não, nós fomos e acolhemos ele. E eles se sentiram à vontade na casa do Pai e permaneceram na casa do Pai. Eu creio que será necessário não fazer apenas 2 cultos no domingo, mas eu chegar até 3, que não vai caber todo mundo aqui. Porque nós vamos fazer a diferença no reino do Senhor Jesus. Não vamos, em nome de Jesus, fazer como um filho mais novo, decidir sair e viver perigosamente. E não vamos agir como um filho mais velho, que quando vê, fica todo emburrado. Não, nós vamos permanecer na casa do Pai. E vamos acolher. E essa região conhecerá que só o Senhor é Deus. E que a 8ª igreja é uma das igrejas que acolhe muito bem aquele que saiu e voltou para a casa do Pai. Não um povo que julga, que aponta o dedo, mas um povo que cede até o lugar. Não, pode sentar aqui, não tem mais lugar na igreja? Pode sentar no meu lugar, eu fico aqui ao seu lado de pé mesmo. Um povo que ama, que se sente filho de Deus. Um povo que faz a obra do Senhor por amor e não se sentindo escravo. E um povo que acolhe as pessoas com amor e faz com que as pessoas se sintam filhos de Deus também. Se coloque de pé. Não importa a maneira que você está, não importa a maneira que você vai chegar, não deixe o diabo colocar na sua cabeça: não vai lá, vão te julgar, não volte mais, não pare por aí, você já está no fundo do poço mesmo. Não. Você é precioso sim para o Senhor Jesus. Pode vir como está. Pode vir como você está. Que Deus está preparando novas vestes para te dar. Ele vai te regenerar, vai te transformar. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada pelo seu amor, Senhor Jesus. Como eu te amo, ó Deus.
Como eu preciso de Ti. Eu Te louvo, ó Deus, porque quando eu estava na situação de filho mais novo e voltei para a casa do Pai, o Senhor me acolheu com todo amor e com todo carinho. E eu tive pessoas em minha volta que me ajudaram a retornar para os seus caminhos. Eu tive pessoas preciosas que não me julgaram, mas me abraçaram e falaram: vem como está, que o Pai está te esperando. E hoje eu estou aqui por causa dessas pessoas que um dia me ajudaram e porque o Senhor me acolheu como um Pai amoroso. Muito obrigada, Senhor Jesus, por muitas vezes estar também na situação de filho mais velho, me sentindo perdida dentro da própria casa do Pai, e o Senhor me fez voltar e assumir o papel de filha. Pai, eu creio, Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que ouviremos testemunhos de pessoas falando que voltou para a casa do Pai, e outros que estavam perdidos na casa do Pai e voltou como filho do Senhor Jesus. Pai, quero profetizar para as pessoas que também estão nos assistindo, nos ouvindo, ó Deus, que se eles estão nessa situação, ó Deus, como filho mais novo, que decidiu viver perigosamente, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, que eles retornarão para a casa do Pai. O Pai te aguarda de braços estendidos, louco para te dar um abraço, e aqui tem uma igreja doida para te dar um abraço e falar: seja bem-vindo de volta para a casa do Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, transforma, Senhor, a vida da Senhor Jesus. Se temos famílias, ó Deus, com filhos que decidiram viver fora da casa do Pai, traz de volta, Senhor Jesus, porque eu creio, Senhor, no poder da oração, e eu sei que tem pais intercedendo para que seus filhos possam voltar. Eu sei que tem mulheres intercedendo para que seus maridos voltem para a casa do Pai. Eu sei que tem filhos intercedendo para que os seus pais voltem para a casa do Pai, e eu creio no poder da oração, e eu creio, Senhor Jesus, que os meus familiares, ó Deus, que se afastaram dos seus caminhos, voltarão para a casa do Pai. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio, Pai, que aqueles que um dia se afastaram voltarão para a casa do Pai. E se porventura, ó Deus, tiver alguém perdido dentro da sua própria casa, Pai, traz de volta. Põe, Senhor, em nós os teus olhos de amor. Pai, que não venhamos fazer a sua obra relaxadamente, que não venhamos fazer a sua obra apenas por obrigação, mas que venhamos fazer a sua obra por amor, ó Deus. Os últimos dias já estão chegando, ó Deus, não temos tempo para perder, ó Deus. Mas nós temos, Senhor Jesus, que nos dedicar com amor, não por obrigação, porque o que vão pensar, o que vão fazer, não, mas eu faço isso porque eu te amo, porque o meu maior prazer é estar na casa do Pai. Eu amo estar na casa do Pai, fazendo a sua obra, e a maior recompensa não vem de homens, vem do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu profetizo sobre esse povo, ó Deus, a tua unção, o teu poder, a sua glória, Senhor Jesus. E eu profetizo, Senhor Jesus, uma igreja forte, unida, que faz as coisas por amor. Eu profetizo uma igreja que tem amor pelas almas, pelas vidas, que deseja ver pessoas se convertendo ao Senhor Jesus, voltando para os seus caminhos. Um povo que faz tudo por amor e não atrás de recompensas. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Você recebe essa palavra para a sua vida? Amém? Glória a Deus. Que nós possamos entender que, por maior que seja o nosso pecado, se nós nos arrependermos, nós temos um Pai que estará sempre de braços abertos, esperando o nosso retorno. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós temos o nosso encerramento da nossa campanha Semeando Esperança. Vai estar o pastor James ministrando aqui, e eu quero convidar você a estar conosco. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida. Te agradecemos por essa palavra que foi ministrada, Pai, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus
e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida, bom final de tarde para você. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer